Sejam bem-vindos e hoje é dia de Desvendando o UTP. A gente vai falar um pouquinho sobre o Turning Peaks, a plataforma que a gente usa para acompanhar os alunos já há bastante tempo. Então vamos fazer aí um passo a passo, falando de partes mais simples, até as métricas e como usar a plataforma de uma maneira mais eficiente, tá bom? Acompanhe aí. O Turning Peaks é a plataforma que todo mundo já está cansado de usar, né? Todo mundo já conhece. Só que é a plataforma que ela oferece mais coisas do que o que a gente normalmente usa. Ela tem duas versões, que é a Premium e a versão não Premium, né? A maioria usa a versão mais básica. Então, talvez em algumas coisas que eu vou mostrar aqui, vai surgir alguma dúvida. Ah, isso daqui eu não consigo ver e tal. Então, é justamente para ver o quanto a plataforma oferece mais recursos, né? E essa mudança de versão é simples, cada um pode fazer a sua mudança, isso daí é relativamente simples, tá? Em alguns momentos eu vou, né, dar umas paradas e olhar aqui para o lado, porque aí sempre vai ter alguém entrando aqui, então vou tentar não me perder aí muito na hora de falar as coisas, tá? Deixa eu abrir aqui, e aí vocês me falam se tá aparecendo legal aí para vocês. Peraí, deixa eu arrumar aqui o negocinho aqui para mim. O som tá saindo legal aí, não? Tá saindo legal, tá? Tá bom? Porque o microfone foi Tá caro. ótimo. Então é bom para saber que o som tá saindo bom. Porque o microfone foi caro. Então tá. Deixa eu colocar. Pega aí. Deixa eu ver onde que eu vou colocar vocês aqui. Acho que eu vou colocar vocês nessa tela, aqui do lado. Vou deixar vocês aqui do lado e aí aqui eu vou falando. Então, às vezes eu vou estar olhando aqui, às vezes eu vou estar olhando para cá. Bom, a apresentação está aparecendo aí para todo mundo, né? Sim! Boa. Então vamos lá, vamos desvendar o negócio. O que a gente vai conversar aqui hoje? Esses são os tópicos, né, que eu coloquei. Então eu peguei as telas principais e de ingresso para colocar. Algumas informações sobre cada treino, né? Porcentagens, zonas e dados que são gerados. O teste, né? O porquê é tão relevante fazer os testes, as métricas, né? Que são usadas, né? O que é o tal do CTL, ATL, TSB, as coisas que aparecem. A visão geral em relação à plataforma, ao treino, né? Ao quanto está treinando e ao quantos os tijolinhos ali a gente está juntando. E acho que é uma das partes que é mais relevantes aí para poder visualizar o todo. E falar um pouquinho sobre a análise do TP, que é um serviço que a gente tem agora. E aí, no final, vai ter um sorteio aí, tá? Então, vamos lá. Abrindo o TP, né? Abrindo o TP, telinha azul, vamos lá, colocou o login, colocou a senha, pum, primeira tela que abre, né? É essa tela da direita aí, do lado direito, essa coluna da direita, onde já logo de cara aparece a fadiga, o fitness e a forma. Daqui a pouco eu vou falar sobre cada um. Embaixo, eventos que estão marcados. Então, no caso aí, né, já tem aí, o próximo evento é esse aí, faltando 10 semanas, o treino que fez no dia, e pode parecer bobo, mas são perguntas que sempre surgem, né? Como que eu incluo um treino novo? Um treino novo, não, um evento novo. Tem um maisinho aqui, eu ia colocar, clicar no mais, e aí eu vou lá e incluo o evento. Isso é bobagem. Às vezes mas é importante passar por cada passo do que a plataforma ela oferece. Então, isso aí está no home.
E aí, cada treino, né? Aí eu abro o treino, o que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um resumo em relação ao treino que eu tenho que fazer no dia, uma descrição e os detalhes, o passo a passo. A gente sempre coloca o treino, ele construído. Então, essas barrinhas que vocês estão vendo, né? Essas barrinhas, barrinha menor, as barrinhas aí de repetições, a barra no final, isso tudo ele vem com base numa porcentagem que a gente já vai ver, com base numa porcentagem, e aí eu construo e isso vai direto para o relógio de vocês. Para quem usa o relógio, né? Vai direto para o relógio. E aí, dessa forma, na hora que está ali treinando, consegue acompanhar passo a passo pelo relógio. Na parte de baixo, né? Básico, a duração, a média do pace, e a média do pace é, né? Considerando todo o cenário, e aí começa TSS, no caso aqui, 40, IF, 0,65, e aí, no caso, a média da velocidade que está em quilômetros por hora. Daqui a pouco a gente vai falar. O que é TSS? O que é IF? Do lado, né? A descrição do treino, que tem o aquecimento. Tá fazendo aquecimento? Tá vendo o vídeo lá do aquecimento? Eu sei que tem gente que tá pulando essa parte. E aí na descrição. A descrição, ela vai sempre buscar como a gente monta e estrutura o treino de acordo com o ritmo de cada um, né? O 100% de cada um. Ela vai buscar a informação relacionada àquela linha, né? Às vezes essa linha, vamos imaginar aí, o ritmo médio entre 5h30 e 6, não necessariamente ele vai mostrar ali entre 5h30 e 6, ele pode mostrar entre 5h30 e 6 entre 5h30 e 5h40, né? De acordo com como o professor colocou. Mas está lá, aquecimento dentro da zona regenerativa, uma pausa, os passos, né? Trabalhando aí no caso, velocidade máxima e descanso. Tudo que é de 77% para baixo é zona regenerativa. Então, caminhada, pausa, parada, trote leve, tudo vai entrar como zona regenerativa, tá? E aí, no final, já tem aí uma rodagem, que aí, vocês estão vendo, que sai de uma zona regenerativa com um pouco de corrida moderada, né? Então, já tem as duas coisas aí. E aí, vocês viram aqui na outra, deixa eu voltar aqui, né? Tá circulado aqui as zonas de treino, aqui do lado esquerdo, as zonas. Zonas de treino, essa tabela. É um negócio bobo, mas tem um monte de gente que não sabe. Vocês estão vendo que eu deixei marcado do lado esquerdo, pace, porque é sempre assim que fica marcado. Tá sempre já no automático pace. Faz um milagre, joga para o lado, virou speed, tem a velocidade da esteira. Pode parecer bobagem, mas tem um monte de gente que pergunta, meu, qual é a velocidade que eu vou correr na esteira? Tá aí. Porque o cálculo lá, ele vai me jogar em ritmo de minutos por quilômetro, porque essa é a medida da corrida. Na esteira, eu vejo aqui qual é a velocidade dentro de cada zona, né? Então, vocês estão vendo ali o threshold, que é o limiar. O limiar é o meu 100%. Então, o meu 100%, a gente já vai para a tela do teste, o meu 100% está ali nos 4,20. Então, eu vou pegar em cada zona, ele vai ter uma porcentagem e ele já vai fazer o cálculo e colocar qual é o mínimo e o máximo dentro de cada zona. Então, dentro ali da zona de corrida forte é entre 4,56 e 4,35 é a minha corrida forte. De 5,15 a 4,56 a corrida moderada. Para baixo de 5,35 é tudo que é leve, certo? Essa conta ela é feita a partir da avaliação que a gente faz,
ou às vezes faz avaliação ou não faz, isso depende muito da percepção, né, de cada um, porque às vezes, por N motivos, não dá para fazer avaliação, ou porque tem avaliação e colocou lá avaliação na planilha, pronto, deu dor de barriga, aí não faz. E outra por questão de experiência, né? Eu sei quando dá para puxar um pouco mais do aluno, quando dá para ajustar esse limiar e quando não dá. Então, às vezes, não necessariamente tem que ter feito o teste de 30 minutos, de 3 quilômetros, de 5 quilômetros, enfim, para poder ajustar as zonas de treino. Mas é só para vocês entenderem como que funciona, tá? Aqui é um treino... que é esse daqui? É um outro exemplo de treino, né? Qual é o treino do dia? Né? A construção do treino está aqui, então, na verdade, a gente vai mostrar o que foi feito, né? O meu treino é esse daqui, são 5 quilômetros em ritmo progressivo. O Dinho não está aí, né? O Dinho devia estar para a gente falar do progressivo. São 5 quilômetros em ritmo progressivo. Então, é isso que eu tenho que fazer na hora de sair para correr, certo? 2 quilômetros ali no ritmo X, 3 quilômetros um pouco mais rápido. Vamos lá para entender o que é o que estava planejado para o que estava feito, para o que foi feito. Então, lá em cima, na primeira tabela, na primeira linha, né, que eu tenho o resumo, eu tenho lá a duração, a distância, a velocidade média, TSS, o IF e a velocidade. Então, dentro do que foi programado, teoricamente, o que deve ser feito deve bater com o que foi programado, né? No caso aí, ficou redondo ou não? Ficou? Ficou, né? Fala, não, foi mais rápido, foi 3 segundos mais rápido. E aí ele gera uma série de dados. Então, vocês viram que, além de olhar o tempo total e olhar a distância e o ritmo médio, ele já me deu também o TSS. Daqui a pouco a gente vai falar o que é TSS. Ele já me deu o IF. A gente já vai falar o que é o IF. Quando vocês olham do lado no mapa, na coluna do meio, ele tem aí, óbvio, o mapa, né? Onde foi feita a corrida. E lá embaixo, nesse gráfico, vocês estão vendo que tem a linha, as duas linhas principais, né? É a linha da velocidade, que é essa linha verde, e a linha da frequência cardíaca. Daqui a pouco a gente vai falar de uma coisa que é importante, que é a dissociação de uma para outra. Quanto mais próximo eu estou dessas duas linhas, melhor. Quanto mais longe, pior. Tá? Do outro lado, a gente tem os LEPs, tem aí a frequência cardíaca, tem a velocidade, tem a duração de cada bloquinho. No caso aqui, vocês estão vendo que são 5 quilômetros e tem várias marcações, né? São, no caso aí, 10 marcações. 11 porque sempre passa um pouquinho. Mas porque está marcando a cada 500 metros. Se tivesse marcado a cada 1 quilômetro, seriam 5 colunas, tá? Só para ficar claro aí o que vocês estão vendo. Vamos lá para a próxima tela. Então, na última tela aí dos picos, nessa coluna eu tenho várias informações, né? E duas que são as principais a frequência cardíaca, lógico, se está programado, né? O tempo que ficou em cada zona e a velocidade que ficou em cada zona. Né? São treinos diferentes. Uma coisa é eu treinar pela frequência cardíaca, outra é eu treinar pela velocidade. Tá? No caso aqui, o objetivo era o treino pela velocidade. Então, dentro da velocidade, quanto tempo eu fiquei dentro de cada zona. Né? Aí está bem claro ali o que está dentro de regenerativa, moderado, forte, limiar, o que ficou aí dentro de cada zona.
Além disso, na última coluna, vocês estão vendo aí no charts, tem várias opções também. Eu coloquei a principal, que é verificar o mapa do ganho de condicionamento. Tem uma outra tela maior que essa, que aí vocês vão ver isso melhor. Que é quantos tijolinhos, vamos colocar assim, a gente está juntando dia a dia. A gente sabe que no treino, que quando a gente está treinando para alguma coisa, a gente quer ir melhorando, né? A gente vai acumulando experiências, acumulando corridas, acumulando coisas, até chegar num determinado ponto, num ponto ótimo, e realizar uma prova. A maioria visa algum tipo de prova, né? Vou liberar mais um aqui. Então, nesses charts, eu consigo ver o ganho de condicionamento, eu consigo ver, tem colunas de distância, tá vendo? Tem várias bolinhas, tem várias informações que eu consigo dar uma olhada aí, tá? Para a gente falar dos testes, é que não ficou claro essa imagem. Essa imagem, na verdade, não é nem que ficou clara, ela ficou meio que uma bosta. Mas dá para entender aqui. Quando eu coloco o limiar, quando eu faço um teste, né? E aí, só para fazer o link entre o treino e da onde vem os valores que estão lá no treino, né? Eu fiz o teste, no caso aqui está bem ruim, não dá para ver, mas estaria escrito 4,20. E aí ele me dá uma série de zonas de treino. A gente trabalha com essas 7 zonas de treino. Cada uma eu vou estar estimulando algo no meu corpo, certo? Do mais leve até o mais difícil. Então, cada uma eu estou estimulando uma coisa no meu corpo. Com o resultado do teste, aqui, aí o sistema, eu vou jogar, o sistema vai entender na hora que eu colocar para você, vai lá, Rodrigo, faz uma corrida de 50 minutos, uma corrida moderada. Uma corrida moderada vai girar de 78% até 89% do seu máximo. É um range aí considerável, né? Eu posso colocar isso menor, 82, 84, por exemplo, eu posso colocar isso mais para forte, de, sei lá, 87, 89. Mas de 78 a 89, eu estou dentro de corrida moderada. Ficou claro? Não significa que eu tenho que trabalhar sempre na parte mais rápida, né? Então eu tenho de 5 a 6 para correr. Então, eu vou correr sempre no 5. Não, você tem de 5 a 6, né? Você tem, dentro do que está proposto no treino, sempre tem um mínimo e tem um máximo. Não necessariamente tem que ser o mais rápido, tá? Mas, enfim, é daí que vem os valores lá para o treino do dia, tá? O que são cada coisa? As métricas da plataforma, né? Basicamente, ela tem o CTL, o ATL e o TSB. O CTL é o fitness. Ele coloca como, né, a carga crônica de treinamento com a medida da sua verdadeira forma física e a média das últimas 6 semanas de treino. O que eu gosto de pensar é o quanto de tijolinhos eu estou juntando. O quanto de tijolinhos eu estou juntando a cada semana, ele vai dando o meu fitness. A ideia é sempre estar melhorando, certo? A fadiga é meio óbvio, é a fadiga, que também é cumulativa. No outro gráfico vai ficar bem visível isso. A cada treino que a gente gera, a gente está gerando estresse, que é o TSS. Então, ele vai pegar isso e vai dando um valor para a gente. Ao mesmo tempo que tem o TSD, que ele vai dar mais ou menos
o equilíbrio entre as coisas, entre o fitness e a fadiga. Quando ele está positivo, quando ele está negativo, quando ele está muito negativo. Ele é um ótimo indicador para determinar se o atleta está a ponto de se machucar. Porque ele está a ponto de se machucar. Porque quando ele está alto, quer dizer que eu estou ganhando fitness, mas eu estou com um nível de fadiga muito alto, isso vai ter um preço. Que é quando às vezes a gente pede, tem que tirar o pé, tem que desacelerar, vamos diminuir o ritmo. E isso vocês conseguem acompanhar da mesma forma. Né? O TSS nada mais é do que o estresse. É o estresse que é gerado a cada treino. A cada treino, ele gera um estresse. E não tem outra definição do que estresse, né? Melhor do que estresse. O corpo, ele está em homeostase, ele está em equilíbrio, a gente quebra isso treinando e ele me gera um número disso. No caso do treino aqui, ele está me gerando 40 pontos. E essa pontuação vai ser somada, não é somada, mas ela vai ser modelada junto para gerar um número da fadiga. E aí, essa combinação de coisas que vai me falar o quanto estou ganhando de fitness, o quanto tem de fadiga. Além disso, tem o fator de intensidade. Para cada treino, eu tenho uma medida do quanto ele é intenso, né? Então, um treino onde eu vou ficar o mais próximo do meu limiar por muito tempo, ele vai gerar um IF, um índice de intensidade, um fator de intensidade maior. Então, se vocês perceberem aqui, esse treino, esse intervalado, ele está me dando 0,6 de fator de intensidade. Quanto estava dando o outro treino que era de 5 quilômetros? Alguém reparou? Sim! Não! Ninguém reparou. Então, vamos lá. Treino de repetições, 15 vezes 60, 60. É difícil? Dói, não dói? Ele me gera um estresse, dá uma olhada, ele me gera um estresse e me gera um fator de intensidade. Eu vou voltar lá no gráfico da corrida dos 5 quilômetros. Quanto ele me gerou de estresse? Um valor parecido, 36. Mas quanto ele me gerou de intensidade? O quão intenso foi? Muito mais. Eu fiquei muito mais tempo numa zona próxima do meu 100% do que no outro, que é porrada, descansa, porrada, descansa, porrada, descansa. Então, são coisas que a gente tem que observar também, né? O outro treino, ele é difícil, mas ele gera praticamente o mesmo nível de estresse. E esses foram só 5 quilômetros. 5 quilômetros e o outro quase 1 hora de treino. Quer ver? Vamos voltar lá. Aqui. 1 hora de treino. Então, essas coisas, esses valores, eles são importantes para a gente também. E vocês conseguem acompanhar. Um outro valor é o NGP. Eu acho que esse eu não acabei que eu não copiei. É um ritmo médio que o sistema calcula. Ele calcula uma média como se você estivesse correndo sem subida, num percurso plano, num percurso ótimo. Então, vamos pegar, sei lá, fez a volta de 8 lá na USP. Vamos imaginar que fez a volta de 8 e deu para, sei lá, 5 de média. Provavelmente, se fosse um percurso plano, não daria 5 de média, né? Todo mundo concorda comigo. Ele me dá o quanto preciso isso daria. Então, sei lá, vamos imaginar que daria 4,50. Ele vai lá me marcar que é 4,50. E aí eu consigo também ter mais uma informação. Outra coisa que é importante é
a dissociação entre a frequência cardíaca e o pace, né? A gente sabe que quanto mais condicionado a gente está, melhor o coração funciona. Então, para o mesmo esforço, né? Se hoje eu corri aqueles 5 quilômetros e a minha frequência cardíaca chegou a X, daqui 3 semanas eu fazendo o mesmo treino, é lógico que tem outras variáveis que interferem, a ideia é que eu faça um esforço menor. A ideia é que eu me recupere mais rápido após cada treino. Quando eu estou usando a fita, e a fita é mais precisa, o relógio, por mais que o relógio tenha o frequencímetro aqui, não é melhor do que a fita, ponto. Não é melhor. O ideal é usar a fita. Então, estou usando a fita, está pegando a frequência cardíaca legal, eu fiz um treino, sei lá, treino contínuo, né? Porque intervalado a variação é muito grande. Treino contínuo, olho a minha frequência, olho a minha velocidade e olho a minha frequência cardíaca. Quando eu tenho uma diferença entre os dois pequena, e essa porcentagem a plataforma me dá, quando eu tenho uma diferença pequena, quer dizer que para aquela velocidade tá ótimo. Minha frequência cardíaca está se comportando bem, eu não estou exigindo demais. Por N motivos. Ou porque está treinado, ou porque não está cansado, ou porque simplesmente está bem. Mas eu tenho uma diferença pequena. Quando eu tenho, quando a minha velocidade está aqui, mas a minha frequência cardíaca ficou lá em cima, às vezes é meio óbvio, a gente, né, não precisa nem disso para saber que o treino foi forte, né? É aquela tal história da percepção de esforço. Você pergunta para o cara, e aí? Treino foi fácil? Era para ser um treino fácil. Treino foi fácil? Foi fácil. Não preciso olhar a dissociação entre a frequência cardíaca e o pace para saber que é mentira, né? Mas a plataforma também me ajuda a pegar as mentiras. Então, é essa diferença de um para o outro. Então, basicamente, essas são as métricas que a plataforma usa, né? Gráfico, tem um monte. Mas um gráfico que é fundamental é o gráfico que dá do planejamento. É um gráfico que eu olho, eu tiro uma foto de um tempo maior, né? No caso aqui, eu peguei, isso aí é meu, tá? Eu peguei o meu. Eu peguei os últimos 180 dias e os próximos 45 dias. Eu já falei para tudo, né? Já falei N vezes que eu fiquei sem correr um monte de tempo, por N motivos, e eu voltei a treinar ali no final de novembro. Então, no final de novembro, eu comecei a treinar, a linha azul, né? Essa mancha azul é o CTL, é os tijolinhos que eu estou juntando, então ele está vindo aqui de forma progressiva, não muito rápida, não muito rápida, intensa, um pico grande, eu já falei isso várias vezes, quando você quer melhorar muito rápido, é aí que se quebra, então tá melhorando semana a semana. A linha rosa é a linha do ATL, é a fadiga que isso é gerada, então vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A mancha amarela é o TSB, que também vai me falando o equilíbrio entre as duas coisas. Os pontos vermelhos, né, são os treinos feitos e o TSS que foi gerado. Os pontos azuis também são os treinos feitos e o IF gerado. Então, vê que tem lá em cima, tem lá embaixo. Tem lá em cima, tem lá embaixo. E a linha lá embaixo são os dias do ano. Então, né, dá para ver aí os dias que treinou, os dias que não treinou. Lá para frente, né, quando vocês olham para frente, como no caso eu não coloquei meus treinos, ele não dá uma expectativa de vai para cima, vai para baixo. Ele só pontilha, né? Ele entende que eu vou, sei lá, até amanhã eu vou parar de treinar, e aí, né, você vê que a linha do estresse ela cai
e a linha do condicionamento, por óbvio, vai cair. Esse daqui é um exemplo. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Ao longo do ano, a gente vem flutuando, ganha condicionamento, perde um pouquinho, ganha condicionamento, perde um pouquinho. Aí, no caso aqui, teve uma pausa não programada de uma pessoa, que inclusive está aqui, precisou ficar uma semana sem treinar, porque deu resultado positivo no Covid. E aí eu deixei aí circulado. Então, o que eu queria que vocês observassem é, vejam como uma semana sem treinar, uma semana sem treinar, como a linha do condicionamento ela cai. E aí, a hora que eu retorno, eu não posso querer retornar no mesmo ponto. Não posso. Não posso. Não dá. Se eu tento retornar no mesmo ponto, é aí que vai machucar. Ou talvez não machuque. Mas eu prefiro pecar pelo zelo do que pecar pelo excesso. Então, eu quis trazer essa daqui, essa visão geral aí, especificamente, para vocês verem o quanto é importante respeitar o retorno, depois por qualquer motivo de pausou. Eu fiquei uma semana de dor de barriga, eu fiquei uma semana com febre, eu fiquei uma semana não sei o quê, eu treino 5 dias na semana, eu não fiz 3 treinos na semana, será que dá para ser igual? Será que dá para continuar igual de onde estava? Fica aí a questão, tá? Então, em relação ao TP, eram esses os pontos que eu queria mostrar para vocês. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a análise do TP. Todos esses itens, a gente juntou isso num serviço. Então, para analisar, né, o aumento do volume e do pace, pico de velocidade para entender onde está melhorando, onde que não está, ver essa análise geral de cada um e fazer um ajuste ou não, fazer uma evolução da quilometragem, e aí eu vou abrir uma, que inclusive também está aqui, tá? Apareceu para vocês? Apareceu? Tá. Que inclusive ele também está aqui, né, Rodrigo? Não, é o outro Rodrigo, não é você não. Tem 2 Rodrigos aqui. Foi a análise que o Diego fez, mostrando para ele todo esse passo a passo do que eu mostrei para vocês. Teve aí uma pausa no meio do caminho, eu não lembro por qual motivo, mas teve uma pausa ali no meio. Análise do meu menino aí, né? A análise do menino. Todos os pontos desses que a gente colocou ali, o resumo, estão aqui. E aí o Diego levantou tudo. Tá aí observações sobre treino contínuo. Esse daqui é só uma introdução, tá? Esse daqui é um gráfico de introdução, né? A explicação aqui é o dele. Então, vocês estão vendo, né? Ali, fez a pausa, depois olha como vem melhorando, vai crescendo, a evolução do volume e as conclusões finais aí de em relação ao que ele viu e orientações, próximos passos aí do que tem que ser feito, certo? Sobre assessoria, segue a gente no Instagram. Pega aí, que ainda tem mais uma tela para mostrar. Pega aí. Ixi. E, para a gente finalizar, antes de eu abrir para perguntas, para não perder o momento, temos uma oferta especial no dia de hoje. A análise ela custa R$180. Para quem está aqui até o final, então vou pegar e fazer uma lista aqui de quem está aqui. Eu vou sortear uma e
desconto de R$ 40 em outra, tá? E aí, agora eu vou abrir, enquanto vocês vão fazendo as perguntas aí, eu vou colocar vocês numa lista e fazer esse sorteio ao vivo. Então, vamos lá, manda as perguntas aí, enquanto eu estou fazendo a lista. Pode mandar, vai, não me deixa no vácuo, não. Pergunta aí. Pergunta qualquer coisa. E não vem falar que o Palmeiras não tem Mundial, não, porque o Palmeiras tem. Então, deixa eu ver Emílio, só não tá aqui. eu tô começando aí, né? Não sei, eu usei muito pouco, né? Mas eu não entendi a relação do IF lá, do TSS. Não entendi muito bem essa relação aí. O IF, ele é um valor que ele é gerado de acordo com o 100%, o seu 100%. Então, cada treino, ele vai gerar um IF. Então, aquilo que eu mostrei, né? Meu treino ali de 5 quilômetros, ele gerou 0,90. Por quê? Porque eu fiquei 25 minutos forte, né? Numa intensidade forte, muito tempo perto do meu máximo. Um treino intervalado, mesmo sendo um treino forte, ele me gera um valor me gera um valor menor. Por quê? Porque eu tenho os intervalos. Ao mesmo tempo, os dois treinos me geram um TSS, que é o estresse, relativamente parecidos. Cadê o Carlos? Tá aqui. Que um estresse relativamente parecidos. Esses valores vão me gerar um fitness, uma fadiga, ao mesmo tempo que também vão me gerar um fitness, entendeu? Todas as medidas que a plataforma tem, elas vão me gerar, basicamente, bem a grosso modo, o quanto eu estou melhorando, o quanto aquilo está me desgastando. E aí eu consigo olhar isso, tirar uma foto do dia, olhar isso para trás, 180 dias, 300, um ano, até 2, se eu não me engano, ele calcula até 2 anos, lógico, se tiver dados, né, gerados, e olhar isso para frente. Então, vamos imaginar você está inscrito na Rio City. Eu não lembro, você está na Rio City? Não. Sei lá. Vamos imaginar que você está na Rio City, que é em maio. Eu tiro uma foto do que você tem para trás e eu consigo, planejando os seus treinos, dar uma olhada para ver se o quanto você vai chegar na prova é mais apto a correr melhor a prova. Como que acontecia antes? Nos primórdios do planejamento da corrida, né? Basicamente, era um papel, uma caneta e a experiência. Basicamente era isso. Eu, como treinador de corrida, eu tentava equilibrar o que eu estava gerando de estresse com cada treino, de acordo com a resposta que o aluno me dá, e eu tentava equilibrar isso muito mais pelo feeling do que pelo dado. Hoje eu consigo fazer isso pelo feeling, porque eu não vou desprezar meus 13 anos de experiência, mas eu tenho um dado, entendeu? Eu consigo olhar também um dado que está me mostrando, vai quebrar, tá melhorando, entendeu? Eu tenho as duas coisas aí para usar ao mesmo tempo, entendeu? Ficou um pouco mais claro? É um pouco mais, né? Então, você tem que pensar nos dois lados, né? O que é de estresse, o que é de impacto, intensidade, no caso, né? E ver para não estar, assim, a probabilidade de lesão, né? Você está se esforçando mais do que a probabilidade, né? O ponto é sempre esse, né? O que a gente quer, olhando esses dados,
além, é lógico que o feedback é fundamental, a conversa é fundamental, mas os dados que são gerados ali, eu consigo ter uma ideia do quanto aquilo realmente está sendo intenso ou não. O quanto, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu passo um treino de 50 minutos numa velocidade X, que eu sei que aquela velocidade vai ser, digamos que 80% do seu máximo. Aí você vai, chega lá no dia, e faz, sei lá, muito mais rápido do que o que estava planejado. Mas aí você fala para mim, puta, eu fiz, mas eu estava me sentindo bem. Pera aí, você estava se sentindo bem? Aí eu olho a frequência cardíaca, mas a frequência cardíaca estava lá em cima, entendeu? Bom, então vamos imaginar que a frequência cardíaca não subiu tanto, porque a frequência cardíaca sofre interferência de um monte de coisa. Bom, então vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste de 30 minutos e realinhar as zonas de treino. Fez o teste, o que era 80%, continua 80%. Então, você realmente só correu mais rápido. Não é que você está mais rápido. Entendeu? Eu consigo olhar tudo. Entendeu? Então, olhar lá atrás, olhar o teste, olhar o dado que está gerando no treino, olhar o plano total, eu consigo ter informações de diferentes pontos. E o objetivo é sempre esse. Lógico que todo mundo quer melhorar, mas principalmente o objetivo é que não se machuque. Porque é muito diferente você não correr porque você não quer correr e você não correr porque você não pode correr. É uma diferença muito grande. Então, o que a gente propõe, né, se propõe a fazer é que continue correndo, que continue melhorando, que não tenha que interromper a corrida porque está machucado, entendeu? Que isso é bem ruim, isso é bem ruim. Rodrigo, manda. Eu não tô te ouvindo. Qual deles? Você levantou a mão, não levantou? Não? Arantes? Não. Não, achei que você tinha feito isso. Sim. Vai Não, lá, pergunta. Eu tenho uma dúvida. Manda. Em qual percentual é confiável a informação do TP? Tem algum percentual de erro? Essa informação ela é verídica? Pode sofrer alguma variação de erro ou não? Qual informação? Você diz a plataforma no geral? Isso, os dados que são gerados. Eu não tenho dado, mas nada é 100%. Nada é 100%. Uhum. Mas eu ainda assim eu confio nela. Ainda assim eu confio nela. Porque a experiência nesses 3 anos que eu uso ela me diz que os dados que ela gera e as coisas e os resultados que tem tido me diz que eu posso confiar nela. Ela é 100%? Não. Nada é na vida, só a morte. Que mais? Fala, Val. Você levantou a mão, Val? Não? Manda aí. Eu só estou olhando aqui para ir tirando quem não veio. Quem não veio não vai ganhar nada. Fala, pergunta aí. Como é que no teste, como é que você determina qual que é o nosso máximo? É o pace que a gente fez no teste? Sim, é o pace médio que fez ali no teste. A ideia, Rogério, do teste, na verdade, são 3 testes aí, basicamente. 2. 3 quilômetros, depende também da velocidade de cada um. 3 quilômetros, eu consigo ver a potência, o quanto você está gerando de potência, o quanto você é rápido. Teste de 30 minutos, eu consigo ver o quanto você consegue sustentar essa velocidade. O ideal é o teste de 30 minutos, para eu colocar no TP.
Só que dependendo da fase de treinamento que a pessoa está, dependendo de onde ela está, eu não vou pedir para ela fazer o de 30 minutos. Faz de 3 quilômetros, eu coloco um valor acima, né? Não o valor de 3, um valor mais lento, 10 a 15 segundos mais lento, para estimar as zonas de treino dela. Até ela estar apta a correr 30 minutos de forma contínua e rápida, né? Porque eu quero ver o máximo, né? Eu vou dar um exemplo aí de ontem até. Camila estava lá ontem, viu? Porque também depende de como o teste é feito. O teste são 30 minutos. Faço 10 minutos ótimos e os outros 20 devagar, não é teste. Falhou, vamos fazer de novo. Ontem, o Léo, é que o Léo não estava aqui, o Léo estava lá na USP, fez o teste. Ele chegou a te mostrar, Camila? Você viu ou não? Não? Não falou nada. Ele ficou lá, voltando, baixando a alma dele de novo, mas não falou. Vou baixar na alma, mas não mostrou. Ele fez os 30 minutos de forma levemente progressiva. Então, saiu lá do ritmo X, aí foi baixando um pouquinho, baixando um pouquinho, baixando um pouquinho. Só que foi forte o tempo inteiro. Entendeu? Tanto faz se ele tivesse feito 5 quilômetros ou o 7,3 que ele fez. Tanto faz. O lance não é a velocidade. O que eu quero que vocês entendam não é a velocidade. É a qualidade do que é feito. Ou se ele tivesse feito 20 minutos a 4 e os últimos 10 minutos a 5. Falhou no teste, vai ter que fazer de novo. Entendeu? A ideia é que mantenha um teste o mais linear possível e forte o tempo todo. Eu não posso fazer um teste regressivo, por exemplo, né? Ele tem que ser pelo menos progressivo. Vamos lá, que mais? Manda aí. Deixa eu sair tirando os nomes aqui. Manda. Pergunta mais aí. Bom, Emílio, eu vou fazer uma então aqui. Faz aí, Wagner. Ô, Wagner, quanto tempo, hein, Wagnão? Quanto Apareceu, tempo, né? Meu? Apareceu. Apareceu do nada aqui o cara. Eu tenho sempre uma dúvida a respeito de quando a gente está pensando no fadiga e no fitness e no forma. Uma vez a gente estava conversando e o forma sempre fica com um valor negativo quando você está prestando ou quando você está fazendo vários serviços, vários treinamentos ao mesmo tempo, né, em sequência. Quando você olha para o forma, você considera que a pessoa está com um crescimento quando ela está, por exemplo, acima de menos 10 e abaixo de um determinado valor, você consegue identificar no forma, por exemplo, se a pessoa vai estourar? Então, por exemplo, eu estou com menos 22, eu fiz um exercício forte hoje. Amanhã eu tenho um exercício forte, de repente ele vai para menos 30. Aí quando você olha o forma, você olha para ele e fala, está com menos 30. Reduz, porque você está com de repente, um nível muito alto de exercício. Você tem como analisar e falar qual que seria menos 20. Menos 20? Até menos 20 seria o ideal. Menos 20, passar de menos 20 é um número cabalístico aí. Não, normal. Mas pelo menos é um direcional que você tem. Para direcionar. No caso, e aí, gente, só para ficar claro, porque, por exemplo, isso vale para qualquer um, vale para a forma de qualquer um. Mas o quanto é difícil várias modalidades. No caso, o Wagner ele faz as 3. O quanto é difícil equalizar a fitness, a forma, a fadiga, equalizar as modalidades num ponto onde você tem que crescer o ganho de condicionamento, vai estar crescendo a fadiga e a forma, ela tem que se manter e depois crescer, mas ela vai cair, eu tenho que fazer ela subir, o quanto eu tenho que ficar embaralhando isso para dar certo. É difícil. É bem
complicado. Mas o número, assim, para ficar atento, Wagner, é o 20, é o menos 20. Beleza. É o menos 20. Isso me falaram por experiência, tá? Não tem um estudo, nada sobre isso. Mas por experiência me falaram que num curso que eu fiz sobre o Turning Peaks, que o menos 20 é o X da questão aí. Isso a gente pensaria, por exemplo, quando você pega um cara que é um corredor, o cara corre muito, e aí você percebe que ele tem sempre, lá quando você vai olhar o TP dele, ele tem o menos 20, e você pega um cara que de repente não está correndo nada, corre pouquinho, pouquinho, e ele também tem um menos 20. Existe uma tolerância do tipo, se o cara é um corredor, quando ele chega a menos 20, menos 30, ele aguenta porque ele é um corredor, e um cara que, de repente, está começando a correr agora, ele chega no menos 20, já está estourando, isso já é péssimo para o cara, ou menos 20 seria uma situação que menos 20, dependendo de todos os parâmetros... o menos 20, até ele chegar no menos 20, ele vai ter que crescer no fitness e vai ter que crescer na fadiga. Então, assim, até chegar nesse ponto, ele já não é iniciante. Entendeu? Sim. Não é num espaço curto de tempo, né? Igual eu mostrei ali, o fitness ele vai pegar os dados de 4, 5 semanas para trás. A fadiga também vai olhar para trás, ele vai juntando esses dados. Então, tipo, a pessoa começou a correr hoje, ela vai gerar estresse. Ela vai gerar um ponto alto de fadiga, mas isso não vai se refletir na forma, entendeu? Até chegar nesse ponto da forma, já foi aí um tempão, entendeu? Legal. Vamos lá, gente, o que mais? Mais nada? Posso fazer o sorteio? Pode? Vai, Camila, pergunta alguma coisa aí. Toda vez fica perguntando um monte de coisa, não. Hoje não quer perguntar nada. Ó, deixa eu fazer uma chamada aqui para não deixar ninguém de fora e aí ninguém brigar comigo. Então, pega aí. Cadê? O Rogério tá aí, Arantes, Carlinha, Rodrigo, Josafa, Dino... O Dino entrou e saiu ou foi o Ciro? Ixi, não, foi o Ciro. O Dino não entrou, né? Você viu o Dino, Camila? Você lembra do Dino, né? Lembro, mas acho que ele não entrou, não. Ele não entrou, né? Porque foi o Ciro que entrou. O Ciro acho que deixou até uma deixou mensagem. até uma mensagem, né? O Dino não. Rodrigo, Wagner, Val, Carlos... o Dinho não entrou, Camila Benz, não vou tirar. Né? Olha, malcriação, hein? E o Max, eu não falei alguém? Não, falei, Juliana. Não falei, mas tá aqui, Juliana. Certo? Então vamos lá, vamos fazer um sorteiozinho, eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Então primeiro, vou sortear um free... E depois, um com desconto. Então, tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo? Oi, Emílio, tem 14 pessoas na sala. Você colocou todos aí? Então, vamos lá. Chamada. Tá não daí. É que o Diego também tá. Rogério, Arantes, Carlinha, Rodrigo, Josafa, Max, Ciro. Ciro eu vou deixar porque ele ficou tempão, mas saiu. O Rodrigo, Wagner, Val, Carlos, Camila e Juliana. E o Diego? O Diego tá, pô. Não, o Diego não vai ganhar nada, não. Diego não vai ganhar nada, não. Porra, eu queria uma análise aí, meu. Sacanagem isso aí. Você vai ganhar uma para fazer. Você vai ganhar uma para fazer. Ô, Diegão, eu tentei, Diegão. Tem que ter contagem regressiva. Esse daqui, eu acho que vai ter que fazer 2 vezes. E aí, se repetir, não vai.
Vamos fazer um por vez. Então, o primeiro é o 100%, tá? E 5. E 3, 2, 1, sorteador.com. Entra lá. E a Josafa. Josafá. Josafá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora tô. É Josafá. Ah, tá, perfeito. Isso, Josafá. Josafá, parabéns, você ganhou. Você tem alguma dúvida? Você não falou nada? Não, por enquanto não, Emílio. Eu estou acompanhando, eu já treinei um tempo aí em 2018, né? Estou retornando agora. Eu não lembro de você, Você já foi no treino? Então, depois que começou a pandemia, eu não voltei, tá? Mas eu treinava no Parque do Povo com o Wellington. Até eu comecei a treinar no começo de 2018 e fiz a maratona de Floripa de 2018. Legal, legal. Só que depois eu meio que parei, que eu tive filha no mesmo ano, né? Daí eu parei, fui retornando. Eu sempre estou em contato com o Elito e o Darlan. Uhum. E na pandemia eu meio que não estava conseguindo treinar, só que os dois ficam falando comigo o tempo inteiro. Agora eu estou conseguindo voltar a fazer os treinos de adaptação, né? Estou fazendo intervalado aí, que você tinha explicado, mas para mim foi bem esclarecedor. Assim, eu já uso o TP. Eu não tenho relógio ainda, tá? Mesmo na época que eu fiz a maratona. Falando nisso, eu estou vendendo um relógio aqui. Não, mentira, eu não estou vendendo, não. Estou vendendo. Mas eu consigo acompanhar, eu sempre posto lá meus treinos, né? Com os app que eu utilizo, tal, minhas percepções de esforço, tal. E muito interessante aí o que você apresentou sobre o TP. E logo mais eu pretendo sim arrumar um relógio. Legal. Porque você vê o quanto de informação tem, né? E volta para o Parque do Povo. Sim, eu tenho que voltar. Porque a galera tá lá, viu? Tá, pode deixar. Você vê o quanto o relógio ele dá informação, né? Ali durante o treino, na hora, né, em loco, dá informação e o quanto depois ele também dedura aí o que fez, o que não fez, né? É uma ferramenta que faz a diferença mesmo. Sim. Não, muito interessante, exato. Acho que se souber utilizar, tem muitas métricas ali que te ajuda a saber em que nível você está, até essa parte de percepção de esforço com estresse, aí que eu não tinha sacado esse TSS, o IF. Foi bem interessante isso daí, gostei. Legal, legal, legal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só mandar aí, estou à disposição. Então vamos lá. Perfeito. Ó, próxima, deixa eu copiar aqui. Pera aí. Eu brinquei do relógio porque eu estava vendendo um relógio aí, mas eu acho que eu vou começar a vender relógio, né, meu? Pô, vendi um relógio em 40 minutos, meu. Então vamos lá, ó, tá aí na lista. Então, ó, eu tirei o nome do jovem, tem um a menos, tá? Contagem regressiva. Vamos tirar a propaganda. Outra propaganda. E esse sai por 140. Tem descontinho aí. E Carlos Borges, o cara acabou de entrar e já ganhou desconto aí, Carlos. Poxa, já, meu? Maravilha. Não, legal, meu, legal. O que é que o coisa faz um sorteio do meu relógio? Tá de sacanagem, meu? Carlos, ganhou desconto aí para fazer a análise, tá? Que aí também a gente pega o que tem para trás e o que tem de dados e faz, tá bom? Gente, essas as coisas que eu tinha para apresentar hoje. Espero que tenha dado assim uma clareada num pouco que a plataforma oferece. É claro que para a plataforma funcionar, para os treinos funcionar, para tudo funcionar, é sempre uma troca, né? Então, as informações elas estarem lá, né, anotado no relógio certinho, bonitinho, o comentário que é feito
Finalizou o treino, anotar, colocar lá, me senti bem, me senti mal, não tinha dormido, não sei o quê, porque tem aquilo, não somos robôs. A plataforma, ela vai me dar um monte de dados, mas eu não sei se dormiu bem, eu não sei se tinha brigado em casa, eu não sei se tinha sido mandado embora, não sei de nada, né? Então, essa troca, ela é fundamental, para eu não olhar só um número. Eu não posso, eu abro lá o TP, aí eu olho lá o treino, puta, fez a mais, fez a menos, não sei o quê. Tá, mas o que aconteceu no dia ali? Então, é importante ter o lance do comentário no final do treino, é fundamental. Acabou o treino, vai lá, coloca um comentário, até porque quando a gente vai fazer o feedback, quinzenalmente, né, fazer o balanço ali no meio do mês, e no final do mês dar um feedback do mês, eu preciso pegar olhar os treinos, olhar os comentários para fazer uma coisa só, né? Às vezes acontece imagina uma situação, vou colocar o Rodrigo como exemplo, eu adoro colocar o Rodrigo como exemplo. O Rodrigo, acabou o treino, aí ele me manda, Emílio, esse daqui não deu bom, tava com dor de barriga. Aí no treino seguinte, ele acabou o treino, me manda no WhatsApp, Emílio, esse daqui não deu bom, vi uma borboleta e fui correndo atrás dela. Aí passou outro treino, Emílio, esse daqui não deu bom porque passou um gato preto na minha frente. Aí, quando eu vou fazer o feedback no final do mês, me fala como que eu vou fazer o feedback no final do mês, sendo que na plataforma, no TP, não tem comentário. Ele me mandou tudo no WhatsApp. Aí eu vou ficar aqui no WhatsApp, pega aí, no WhatsApp, deixa eu ver o treino, WhatsApp. Você entendeu? Não faz sentido, né? Tem que fazer isso, né, Rodrigo? Tem que fazer isso. Vai fazer isso. Né? Não, coloca lá no TP, terminou o treino, põe lá um comentário. O sono tem uma relevância muito grande, a alimentação uma relevância grande, o nível de estresse, às vezes, tive um monte de problema hoje no dia, não tinha cabeça. São informações que são pertinentes. Professor, tá? Pode falar, Diego. Você está falando isso aí dos comentários, é bem interessante mesmo, porque, como você falou de alimentação, né? O cara vai e fala lá, põe no comentário, putz, comi tudo errado hoje, passei mal, ou tive dor de estômago. Daí 2, 3 treinos, dor de estômago. 3, 4 treinos, dor de estômago. Então, você já percebe, tem que melhorar a alimentação antes de fazer esse treino. Né? Então, é uma forma que a gente também tem de falar para vocês aí. Identificar um padrão, né? Porque às vezes você só vê que o treino foi ruim naquele dia e depois 2, 3 treinos foi ruim de novo, ou não conseguiu chegar nas zonas do TP, mas você não está sabendo que o problema foi a alimentação. Então, se a pessoa coloca alimentação ou sei lá o que, você consegue ter uma métrica melhor para orientar, né? É isso aí. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu entendi, Diego. Eu vou escrever no comentário, não vou mandar no WhatsApp, não, tá? Vou colocar o comentário lá. Alguém tem mais alguma dúvida? E aí, gente, o canal ele está sempre aberto, né? Pintou alguma dúvida? Manda. Não faz as coisas com dúvida, né? Acho que é sempre importante resolver, tirar a dúvida e mandar, tá bom? Eu vou pedir para os dois, o Rogério e o Josafá, abre a câmera aí um pouquinho para a gente fazer uma foto. Diego, abre a câmera aí para a gente fazer uma foto, vai? Para a gente finalizar. Aí os caras não estão nem... Meu cabelo tá zoado, mano. Não me diga. Não me diga. Aí, meu brother, isso aí. Vai, Diego. Peraí. Nossa Senhora. Fecha a câmera. Ai, Jesus. Bom, vamos lá, gente. Antes de tirar a foto. O Capitão América, aí é melhor. Tirou a foto, eu já encerro, né? Eu queria agradecer de verdade, né? Pô, sexta-feira, 7 horas da noite, né? 1 hora aí, fica ouvindo eu blá, 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 falando.
Mas são coisas que são importantes para vocês, são coisas que a gente entende que vai ajudar cada um a ser um corredor melhor, né? A aproveitar um pouco mais o que a corrida tem para oferecer, tá bom? Então, de coração, obrigado aí pela paciência, tá? Então, todo mundo olhando para a câmera. E 3, 2, 1. Aê! Gente, valeu! Muito obrigado de coração. Tenham todos uma sexta-feira. Galera, até amanhã nos treinos. Um ótimo final de semana. Até amanhã. E amanhã tem treino. Amanhã tem treino. Bora! Tá bom. Amanhã, então. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã, gente. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau.